No exemplo 5, a gente tem duas partículas A e B eletrizadas com cargas de mesmo sinal, respectivamente iguais a QA e QB, tal que QA é 9 vezes QB. São fixas no vácuo a 1 metro de distância uma da outra. Determine o local no segmento que une as cargas A e B, onde deverá ser colocada uma terceira carga C, para que ela permaneça em repouso. Então, vou montar aqui um esqueminha, do que a gente tem nessa situação. Então, a gente tem duas cargas, QA e QB, de maneira que a carga A é maior do que a carga B em módulo, tá? 9 vezes. E eu preciso colocar uma terceira carga C para que ela permaneça em repouso, em equilíbrio. Então, a gente tem que colocar essa carga C de maneira com que as forças que a carga A e a força que a carga B faça sobre a carga C, elas tenham sentidos opostos e mesmo valor, porque assim elas vão se equilibrar e vai manter a carga C em equilíbrio, tá certo? Então, quando a gente utilizar a lei de Coulomb para essa carga C, a gente vai ter que usar ela ao par. Como assim ao par? A gente tem que fazer a força que A faz em C, ou seja, a gente vai ter o par entre a carga A e a carga C, e depois a força que B faz em C. Então, o outro par será B e C, tá certo? Então, vamos colocar aqui a carga C à esquerda da carga A. E vamos ver se nessa posição é possível se ter o equilíbrio da carga C, tá certo? Então vamos primeiramente ver a influência da carga A sobre a carga C. Então essas duas cargas, vamos imaginar que elas tenham o mesmo sinal, né? Ka positivo, Kc positivo. Ou perdão, QA positivo, QC positivo. Então, se elas têm o mesmo sinal, vai haver uma repulsão entre elas, de maneira que A vai empurrar essa carga C para cá. Então, esse daqui será o vetor da força que a carga A faz em C. Tá certo? Se a gente olhar, então aqui tem a força que A e C, ou seja, o par A e o par C. Agora, a carga B faz em C. Então, eu vou ter que usar os dois par agora. C e B. Né? O par C e B. Então, essas duas forças, se A e B têm mesmo sinal, e se eu estou atribuindo A como sendo positivo, B será positivo. E considerando C também positivo, entre C e B vai haver uma repulsão, já que elas têm o mesmo sinal. Então, aqui, digamos que seria a força que B faz em C. Pessoal, essas duas forças, elas atuando no mesmo sentido, teria como fazer com que essas cargas C ficassem em equilíbrio aqui nesse ponto? Claro que não, tá? Elas teriam que ter forças em sentidos opostos. Agora, se a carga C estiver à direita da carga B. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que seria algo semelhante ao que a gente fez anteriormente. Duas forças, dois vetores no mesmo sentido, não será suficiente para manter a carga em equilíbrio. Então, restou colocar a carga entre A e B. Vamos considerar que essa carga ela possa estar, a uma distância da carga A, como eu estou procedendo dessa representação, vamos imaginar que a carga C está a uma distância x da carga B, tá? Ou podemos dizer que a carga A está a uma distância da carga C de 1 menos x. Por que 1 menos x? Porque entre A e B vai ter 1 metro, tá certo? Então, como daqui para cá
a gente vai ter 1 metro. E se eu já disse para você que entre B e C é x, esse restante aqui vai ser 1 menos x. Você poderia também pensar o contrário, né? Você poderia dizer que entre A e C vai ter x e entre C e B vai ter 1 menos x. Também dá certo. Então vamos imaginar que daqui para cá, ó, né, vai ter x de distância. Consequentemente, daqui para cá, ó, a gente tem 1 menos x. Tá certo? Então vamos observar agora se as forças elas vão ter os sentidos opostos. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então, vamos analisar o par de novo, tá certo? O par formado pelo corpo A e C, se elas são de mesmo sentido, vai haver uma repulsão entre elas. Então, o corpo A vai empurrar o corpo C, ó, para cá, por exemplo, né? Força que A faz em C, tá certo? Beleza. Agora vamos para o par C e B. Se elas são do mesmo sinal também, ó, mesmos sinais, então elas vão se repelir. Então aqui será a força que B faz em C. Essas duas forças têm como elas se equilibrarem? Tem. Por que tem? Porque elas estão aqui, ó, em sentidos opostos. E para que isso aconteça, além de estar na mesma direção, elas têm que ter o mesmo modo. Aquela figura, né, eu transpus ela para aqui. São as mesmas representações, né? Então, para que esse corpo ele se mantenha em equilíbrio, né, a gente tem que a força que A faz em C, ela tem que ter o mesmo módulo que a força que B faz em C, tá certo? Como é que a gente calcula a força que A faz em B? Para a gente saber a força que A faz em C, perdão, vou começar aqui, A faz em C, vai ser a constante eletrostática, o módulo da carga A, vezes o módulo da carga C, já que são os dois corpos que estão envolvidos, dividido pela distância entre A e C, que aqui ó, vai ser 1 menos x ao quadrado. Então, vou substituir FAC por Q vezes o módulo de QA vezes QC. Que vou dividir aqui por a distância entre eles ao quadrado, tá certo? Bom, a força que B faz em C, vou colocar aqui, ó, B faz em C, será constante, vezes o módulo das duas cargas aqui, ó, dividido pela distância entre elas, x ao quadrado. Então, onde tem força BC, eu vou substituir pela constante, vezes o módulo de QB, vezes QC, ó, tudo isso dividido por x ao quadrado. Se a gente observar, eu posso cortar alguns termos aí, ó, como a constante e como a carga de C aqui, ó, certo? Então, cortei aí as duas cargas. Então, agora, vamos fazer um pouco de algebrismo. Então, olha só. A carga de A vale 9 vezes a carga de B. Dividido por 1 menos x ao quadrado, que será igual a carga de B dividido por x ao quadrado, tá certo? Então, vou cortar mais uma vez aqui os termos, ó, QB, QB, de maneira, pessoal, que você, talvez, né, poderia pensar em fazer aqui esse produto notável, né? Mas a gente tem uma outra maneira, né, assim vamos dizer, mais fácil de conseguir realizar esse procedimento aqui sem utilizar o produto notável. O que é que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz de ambos os lados da equação.
Então vai ficar, ó, 9 dividido por 1 menos x, tudo isso ao quadrado, será igual a raiz de 1 dividido por x ao quadrado. Por que eu fiz extrair a raiz dos dois lados? Para que eu consiga perceber, ó, que esse quadrado aqui ele vai se transformar em 1. Como assim? Olha só. Raiz de 9, 3. Esse quadrado aqui, ó, corta com o quadrado da raiz. Então vai ficar 1 menos x. Será igual, raiz quadrada de 1 é 1. E x ao quadrado vai ser x. Então o que é que eu vou fazer agora? Meio pelos extremos. A gente vai ter então 3x igual a 1 menos x. Passando o x para o outro lado aqui, ó, 3x mais x será igual a 1, né? Então, dessa maneira aqui, a gente pode perceber que 4x será igual a 1, ou seja, x será igual a 1 dividido por 4, ou seja, x será igual a 0,25 metros, né? Já que a gente estava utilizando esse 1 aqui em metros, tá bom? Então, essa carga QC, ela deve ficar a 25 centímetros da carga B e a 75 centímetros da carga A, para que ela se mantenha em equilíbrio, tá certo? Então, a resposta a 25 centímetros da carga B e a 75 centímetros da carga A.